Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e hoje eu tô aqui para poder continuar com vocês falando sobre os evangelhos. E hoje nós vamos falar sobre o evangelho de João. Se esse é o seu primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, esse vídeo de hoje faz parte de uma sequência de 4 vídeos. Os 4 evangelhos. Nós já temos vídeos sobre Mateus, Marcos e Lucas e hoje nós vamos falar sobre o evangelho de João. E antes de iniciar, eu já quero convidar você a curtir esse vídeo, a compartilhar com alguém que você goste, com seus amigos, com a sua família e seguir a gente nas nossas redes sociais que vai estar aqui para você, certo? Então vamos lá começar a falar sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito por volta de 80 e 90 depois de Cristo. João, ele não era João Batista, que é muito comum a gente acabar confundindo. João Batista, ele era primo de Jesus, filho de Isabel. Não era o seu discípulo. Era aquele que vinha preparar o caminho para Jesus. Este João que nós vamos falar hoje é um dos 12 discípulos de Jesus. Jesus chamou ele enquanto ele pescava e não chamou só ele, mas chamou também o seu irmão Tiago. Ele também é o autor das epístolas, das cartas de 1ª, 2ª e 3ª João e do livro de Apocalipse. Ele, junto com o seu irmão, Tiago, é apelidado de Filhos do Trovão. Porque Jesus, enquanto ia pregar em cidades, ele foi rejeitado em uma cidade e quando Jesus sai de lá, João e Tiago falam para Jesus se eles poderiam orar para Deus mandar fogo do céu naquela cidade e destruir todo mundo. Então Jesus apelida eles de Filhos do Trovão por conta do temperamento explosivo deles. Só que mais lá para frente, nas cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, ele é chamado de apóstolo, de discípulo do amor, porque ele traz uma mudança de temperamento. Tratando as pessoas como meus filhinhos. Então, ele é conhecido como o discípulo do amor, mostrando a mudança que Deus fez na vida dele, a mudança de temperamento que Deus fez na vida dele. Ele foi o último discípulo a morrer, provavelmente de morte natural, diferente de todos os outros discípulos que foram mortos por alguém. Enquanto ele estava na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Nós já falamos sobre a data em que foi escrito, entre 80 e 90 depois de Cristo, e foi também o último evangelho a ser escrito. O evangelho de João, ele é conhecido como evangelho não sinótico. O que significa isso? Sinótico significa semelhante. Então, ele é o único evangelho que não é semelhante aos outros 3 evangelhos. Se você ler o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles têm uma certa sequência e semelhanças entre as escritas dele. O evangelho de João, ele é totalmente diferente dos outros evangelhos. Até porque o seu objetivo e seu público-alvo era diferente dos outros evangelhos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu convido você a assistir e comparar na sua leitura os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas com o evangelho de João. Tem muita informação boa e muita diferença entre eles que vocês vão gostar bastante. O público-alvo de João, todos os evangelhos trazem em si um público. Para quem eles estavam escrevendo, para quem eles queriam contar essa história. Porque os evangelhos nada mais é do que as boas novas e a biografia de Jesus, contando sobre a vida de Jesus para outras pessoas. Então, para quem João queria contar essa história sobre a vida de Jesus. Ele traz esse evangelho para toda a humanidade, para todo ser humano. Ele não tem um público exclusivo, diferente do evangelho de Mateus, que tinha os judeus como seu público, o evangelho de Marcos, que tinha os romanos como seu público. João traz o evangelho para todos lerem, uma linguagem acessível, com uma linguagem para que todo aquele que lê entenda o que ele quer dizer.
O objetivo dele era falar sobre a vida e o ministério de Jesus para levar todos a crerem nele. No final do evangelho ele vai dizer que ele foi testemunha ocular de tudo aquilo que ele fala, de tudo aquilo que ele está escrevendo. E que o seu objetivo é levar todos a crer em Cristo. Então João, ele quer mostrar a todo mundo que Jesus é o Filho de Deus e mostrar a divindade de Cristo. E dessa maneira ele inicia o evangelho de João, diferente dos outros, porque como ele quer mostrar a divindade de Cristo e Cristo como o próprio Deus, ele não inicia com uma genealogia, até porque Deus ele não tem uma genealogia, Deus é eterno. Diferente do evangelho de Mateus e de Lucas, ele não tem genealogia por conta do seu objetivo. E ele é bem específico nos milagres que Jesus faz ao longo de sua vida. Diferente dos outros evangelhos, que os milagres e os acontecimentos são mostrados de forma não intencional, ele é totalmente intencional na forma em que ele mostra cada milagre de Jesus. Por quê? Ele mostra uma revelação progressiva de Cristo, conforme ele vai realizando seus milagres, conforme ele vai fazendo, cumprindo aquilo que Deus colocou a ele cumprir, ele vai se mostrando e se revelando como o próprio Deus. Então ele inicia o evangelho logo no capítulo 2, mostrando a transformação da água em vinho. Depois ele fala sobre a cura de um filho de oficial. No capítulo 5, a cura de um paralítico. No capítulo 6, a multiplicação dos pães. No capítulo 6 ainda, Jesus andando sobre as águas do mar. No capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E no capítulo 11, ele mostra Jesus ressuscitando Lázaro, ressuscitando um morto. E ele também mostra, logo após a ressurreição de Jesus, que ele continua realizando milagres com a pesca maravilhosa. Então, ele vem mostrando Jesus como o próprio Deus, com uma revelação progressiva de quem ele é. Então, Jesus ele vem se revelando aos poucos ao longo do Evangelho de João, como Filho de Deus, como o pão da vida, a água viva, até que então ele se revela como Deus, o Eu Sou, o Yahvé, o Filho do Homem e, por fim, o próprio Deus. Então, ele conclui o seu evangelho de forma totalmente intencional e sucinta, mostrando que Jesus Cristo é o próprio Deus, era aquele enviado que deveria vir e morrer por nós. O objetivo de João fica muito claro quando ele fala lá no final do seu evangelho, no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então ele deixa bem claro o porquê que ele escreveu esse evangelho. Para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. E assim também o versículo central de toda a Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o centro e o ápice de toda a Bíblia, de todo o Evangelho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, tenha uma vida em abundância. Jesus veio trazer a vida que nós esperávamos, a realização de tudo aquilo que a gente sempre esperou, sempre sonhou. E nele, ele veio trazer essa esperança e essa vida a todos nós. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E eu convido vocês a curtir esse vídeo, a comentar, a compartilhar com seus amigos, com a sua família, aí nas nossas redes sociais, a nos seguir aqui no YouTube, lá no Instagram, lá no Facebook e nos ajudar, certo? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.